princípio da legalidade, em sua terceira dimensão, lei prévia. Aqui nós chamamos de princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nós vamos estudar a lei penal no tempo na nossa próxima aula. Então, eu vou segurar alguns dos meus apontamentos sobre a retroatividade e ultratividade da lei penal. Mas aqui a gente já consegue perceber que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu, apenas em seu benefício. Isso vale para toda norma de caráter penal. Então, por exemplo, vamos ver isso na nossa última aula, o pacote anticrime trouxe para as hipóteses de prescrição novas causas impeditivas da prescrição, como quando, por exemplo, existe pendência de julgamento de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Vejam, essa causa impeditiva da prescrição pode ser aplicada aos crimes praticados antes do pacote anticrime? Jamais. Por quê? São normas jurídico-penais e não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Essas normas que têm caráter prejudicial ao réu não podem retroagir. Ao mesmo tempo, o pacote anticrime teve diversas normas benéficas ao réu, quase todas elas que passaram involuntariamente. Sim, o pacote anticrime é uma das leis mais mal redigidas da história do Brasil. E olha que a competição é ferrenha. Só na lei dos crimes hediondos, por exemplo, a hediondez de 2 crimes foi retirada, de 2 crimes gravíssimos, foi retirada involuntariamente pelo pacote anticrime, por causa de erro na redação. Sério, de verdade. E essas modificações benéficas ao réu são aplicadas retroativamente, óbvio. Justamente porque a lei que beneficia retroage, a lei que prejudica no campo jurídico penal não retroagirá. Falaremos muito mais, quase meia hora só disso em lei penal no tempo, não vou perder o tempo de vocês agora. E, finalmente, nós temos lei certa, que é chamada aqui de princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade basicamente proíbe tipos penais abertos. Por exemplo, o princípio da taxatividade proíbe tipos penais abertos. Ou seja, proíbe tipos penais que possuem definições vagas, imprecisas, definições que não permitem descrever de forma clara a conduta, o seu meio, o seu modo e o seu resultado. Em outras palavras, aqueles tipos penais extremamente vagos, imprecisos, como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, tipificava, hoje já revogada, mas tipificado o crime de terrorismo, objeto da minha dissertação de mestrado, como praticar atos de terrorismo. Essa era a definição da Lei de Segurança Nacional. Praticar atos de terrorismo pode ser um tipo penal? Evidente que não. Porque o sentido de terrorismo é tão complexo que, para conceituar o fenômeno, eu gastei mais de 70 páginas. Só para conceituar. E sim, eu criei o meu conceito de terrorismo. Para que você vai escrever alguma coisa se você não cria um conceito próprio que as pessoas podem citar? Pois bem, a gente pode trazer aqui exemplos mais atuais, né, de violação da taxatividade. Por exemplo, sei lá, o crime de violência psicológica contra a mulher traz o crime de causar dano emocional à mulher por qualquer meio. O que é pior, praticar atos de terrorismo ou causar dano emocional à mulher por qualquer meio? Olha, em termos de violação à taxatividade, eu não acho que essas normas são diferentes, não. Provocação, tá, gente? Calma. Eu estou provocando justamente para causar um pouco desse senso de revolta, que é também um gatilho da memória. Ótimo. Vejam que, embora tipos penais abertos sejam proibidos e, se essa informação vier em prova objetiva, tipos penais abertos violam a taxatividade, ok, marquem como verdadeiro. Agora, é verdade que a doutrina cada vez mais vem tolerando certa abertura dos tipos penais. E essa abertura é tolerada seguindo-se alguns critérios. Eu vou citar agora uma doutrina bem específica. Klaus Roxin, doutrinador alemão,
funcionalista alemão, eu vou citar ele algumas vezes quando estivermos na teoria do crime. Roxin estabelece critérios, e normalmente anunciados pela doutrina contemporânea, acerca da relativização da taxatividade e da abertura de alguns tipos penais. Roxin basicamente afirma que a abertura pode ser tolerada quando nós temos, número 1, subsidiariedade da fórmula aberta. Como assim subsidiariedade da fórmula aberta? Explicando melhor. O que é subsidiário no direito, no direito penal ou em qualquer ramo do direito? Essa palavra é utilizada normalmente em que sentido? Subsidiário é aquilo que não é primário, é aquilo que se coloca como reserva, não é? Então, a ideia de Roxin é: a modernidade faz com que não só as relações humanas fiquem extremamente complexas, como as inovações tecnológicas mudem muito frequentemente. Então, se nós exigirmos uma taxatividade extremamente precisa das normas incriminadoras, ou elas não darão conta da realidade, ou elas ficarão ultrapassadas em muito pouco tempo. Imaginemos um delito penal informático que especializa o software relativo a determinado crime. Isso, daqui a 6 meses já acabou, né? O ChatGPT já faz com que o software não seja mais utilizado. Então, o Roxin vai dizer, olha, às vezes a fórmula aberta ela é inevitável, mas justamente porque a fórmula aberta será absolutamente necessária, uma vez que não se pode criminalizar de outra forma. E, por isso, a abertura se coloca como uma possibilidade subsidiária. Ou seja, só podemos adotar uma fórmula aberta no tipo penal quando a fórmula taxativa e objetiva for impossível pela complexidade do tema ou pelo próprio avanço tecnológico a qual a norma se refere. O segundo critério de Roxin diz respeito à proporcionalidade da pena. Em outras palavras, Roxin vai dizer que a fórmula pode ser, a fórmula deve ser, a frase traduzida para o português dele basicamente é a seguinte: a fórmula deve ser tão precisa quanto for intensa a pena, ou a precisão deve ser proporcional à intensidade da pena. Em outras palavras, quanto mais alta a pena, mais preciso deve ser o tipo penal. Por isso que o artigo 121, que tem as maiores penas do ordenamento jurídico, tem uma precisão máxima: matar alguém. Só 2 elementos. Acabou. Quanto mais impreciso, mais aberto a fórmula. E é por isso que os crimes culposos são toleráveis em uma fórmula aberta. Tipos penais culposos são tipos abertos. Quando abrimos o artigo 121, parágrafo 3º, o crime é praticar homicídio culposo. Mas tudo bem, a pena é pequenininha em comparação ao homicídio doloso. Daí se tem essa proporcionalidade. E, finalmente, nós precisamos uma outra proporcionalidade, que é uma proporcionalidade em sentido estrito, quanto ao valor do objeto protegido. Proporcionalidade em sentido estrito quanto ao valor do objeto protegido. Como assim? Como assim proporcionalidade em sentido estrito quanto ao valor do objeto protegido? Roxin basicamente vai dizer que a sociedade, através do corpo legislativo, precisa ponderar o quão valioso é o objeto que se quer proteger em comparação à segurança jurídica estabelecida pelo princípio da legalidade. Se o valor do objeto que se quer proteger é maior naquele contexto do que o valor da segurança jurídica oferecido pela legalidade, então se mitiga a taxatividade para se obter essa proteção. Mas esse estudo precisa ser feito democraticamente. E é isso que se faz quando se abre determinadas fórmulas dos tipos penais. Isso foi feito com o artigo 147b, professor. Não, claramente não foi. Evidentemente não foi. E eu não estou em nenhum momento dizendo que a violência psicológica não é grave e que não deve ser endereçada pelo direito penal. Agora, quando a gente abre mão do mais precioso dos princípios constitucionais penais por uma boa causa,
quando as forças políticas que manuseiam os instrumentos criminalizadores não concordam com a gente, é difícil nós utilizarmos esses mesmos princípios, cuja mitigação a gente aceitou, para proteger os nossos próprios direitos, ou os direitos dos nossos filhos. Esse é o problema. E, senhores, como defensores públicos, esse será o arroz com feijão de vocês. A proteção de direitos fundamentais e constitucionais. A dogmática penal principiológica é muito pouco, mas é tudo que temos. Porque o poder punitivo não precisa dos princípios jurídico-penais para punir. Nunca precisou na história do sistema punitivo. Algumas perguntas breves sobre legalidade, a gente passa para outro princípio. Os outros não serão tão extensos. Talvez só insignificância será. Voltando. O princípio da legalidade se aplica à medida de segurança? Resposta rápida, sim. Professor, o que é a medida de segurança? Vocês se lembram, né? Se lembram? Medida de segurança consiste na internação ou no tratamento ambulatorial impostos ao portador de transtornos mentais, não é? Que são inimputáveis. A medida de segurança é impreterivelmente uma forma de aflição a direitos fundamentais. Ela tem caráter aflitivo evidente, posto que é potencialmente privativo de liberdade. E, por isso, a legalidade também se estende à medida de segurança. Isso é praticamente unânime. Quando se diz não há pena sem prévia cominação legal, a expressão pena deve ser entendida de forma ampliativa ou extensiva, também para envolver a medida de segurança. A lei diz não há crime sem lei anterior que defina. E a contravenção penal? Aplica-se a legalidade na contravenção penal? Resposta, claro que sim. O que é contravenção penal? De novo, base conceitual. Senhores, contravenção penal é a infração penal a qual o direito comina pena de prisão simples ou de multa isolada. Simples assim. A contravenção penal é a infração penal a qual o direito comina pena de prisão simples ou multa isolada. A contravenção penal é um delito anão. Eu não gosto muito dessas expressões, né, metafóricas, mas o crime anão ou crime liliputiano, aquela infração pequena, aquela infração que não é tão valorada negativamente quanto o crime. Veja que, em termos ontológicos, ou seja, que diz respeito à essência, crime e contravenção penal são sinônimos, ou seja, ambos são fatos típicos ilícitos e culpáveis. Mas, no sentido axiológico, ou seja, nos valores que são impostos a cada uma das infrações pelo ordenamento jurídico, crime e contravenção são diferentes, porque o crime é mais pesado que a contravenção. O crime é fato típico, ilícito e culpável, a qual o ordenamento impõe pena de reclusão ou detenção. Enquanto a contravenção penal, apenas prisão simples ou multa isolada. Pois bem, a legalidade deve ser respeitada na contravenção penal? É evidente que sim, a expressão crime também deve ser interpretada extensivamente no brocado do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina. A contravenção penal é potencialmente aflitiva a direitos fundamentais, justamente porque pode resultar em prisão simples. Justamente por isso o princípio da legalidade também se aplica à contravenção. Agora vem um ponto muito interessante. Será que o princípio da legalidade e seus corolários, ou seja, anterioridade, taxatividade, enfim, se aplica àquilo que nós costumamos chamar de direito administrativo sancionador? Que é aquele direito administrativo normalmente ligado ou a sanções por determinadas condutas perigosas, ou a sanções impostas a servidores públicos dentro dos seus estatutos. Olha que interessante, retirei aqui um dos mais recentes informativos do STJ, informativo 769, que diz, é possível extrair do artigo 5º 40, que é um desdobramento, né, um espelho do princípio da legalidade,
da Constituição o princípio implícito do direito sancionatório, qual seja, a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a lei maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Assim sendo, a lógica da legalidade, de certa forma, também se impõe ao direito administrativo sancionador. E sinceramente, a lógica da legalidade no direito administrativo sancionador e suas várias dimensões, está aí uma tese boa, viu? Tese boa, sim. Acho que daria um doutorado bacana, só que meu tema já é outro. E envolve também o direito administrativo, então é chato. Pois bem, passamos então do princípio da legalidade e vamos agora para, não coloquei aqui intervenção mínima, tudo bem, a gente começa com ele dentro dos princípios, do próximo princípio, princípio da insignificância. Aliás, deixa eu falar um pouco sobre intervenção mínima do início. Não sei porque o slide da intervenção mínima não foi. Mas vou começar com esse, mais por conta da lógica didática. Pois bem. Vejam, senhores, como eu disse no início, Paulo César Busato afirma que só existem 3 princípios penais fundamentais. Eu concordo com ele. Só existem 3. O princípio da legalidade expressa o desdobramento do Estado liberal de direito. Enquanto que o princípio da intervenção mínima, o segundo grande princípio penal fundamental, é corolário do Estado social de direito. O princípio da intervenção mínima é a fonte, a raiz de diversos princípios penais que dizem respeito à intensidade da sanção penal e da sua intervenção, bem como a subsidiariedade dessa mesma intervenção. O princípio da intervenção mínima basicamente identifica que o direito penal é a mais gravosa resposta estatal ao conflito social. E por ser a mais gravosa resposta estatal ao conflito social, deve ter aplicação subsidiária e fragmentária. Se o princípio da intervenção mínima identifica o direito penal como a mais gravosa resposta estatal ao conflito social, e a Constituição estabelece direitos fundamentais de isonomia, de preservação da liberdade, de preservação da integridade corporal, de preservação da dignidade de tudo aquilo que é absolutamente necessário para exercê-la, se todo ordenamento jurídico se constitui nesses direitos de primeira e segunda geração, dentro da historiografia dos direitos humanos, então, o direito penal deve ser apenas restrito, necessário, subsidiário, fragmentário, reservado somente para aquelas ofensas intoleráveis aos bens jurídicos mais importantes e deve ser aplicado apenas quando os outros instrumentos de controle social não se mostrarem como suficientes. Sim, porque se o Estado visa preservar a sua dignidade e a sua liberdade, esse mesmo Estado só pode intervir nestes direitos e princípios quando necessários à proteção desses mesmos princípios. A lógica da intervenção mínima vem afastar esse ranço autoritário que, de certa maneira, ainda está presente em muitos ordenamentos jurídicos e mais, vai estabelecer que o sistema punitivo jamais pode ser a primeira resposta do Estado ao conflito social.
O princípio da intervenção mínima ganha concretude a partir de 2 subprincípios. E desses 2 subprincípios, diversos outros são desdobrados. Por isso que a intervenção mínima é o segundo grande princípio do direito penal dos 3 estabelecidos por Paulo César Busato. Mas, como eu falei, a gente vai falar sobre cada princípio de forma bastante específica. Então, se a intervenção mínima identifica o direito penal como a mais gravosa resposta estatal, o princípio da subsidiariedade, primeira dimensão do princípio da intervenção mínima, afirma que o direito penal é, ou deve ser, a última ratio. Ou seja, deve ser a última forma de se proteger os interesses constitucionais. O direito penal é subsidiário, lembra? Quando essa palavra surge é porque o direito penal é secundário, ele é uma reserva. Ele é a arma mais forte. Ele é a bomba atômica, para utilizar aqui as referências cinematográficas atuais do Oppenheimer, ou do Barbenheimer, já que teve esse fenômeno, né, de dobradinha dos filmes, inclusive os cinemas oferecendo Barbie e Oppenheimer um seguido do outro. Curiosamente, o impacto social de Barbie está sendo maior. Está sendo maior não só no sucesso, mas nas discussões sociológicas que Barbie proporciona. O pessoal está cagando para a bomba atômica, mas quando fala de feminismo, todo mundo fica à flor da pele. Mas como eu gosto de provocar, gente, é um filme feito pela Mattel, que é a grande corporação produtora de brinquedos, uma das maiores do mundo. O filme aborda o feminismo? É claro que aborda. Mas é óbvio que é uma versão pasteurizada e comercializada do feminismo. Que é claro que não toca em elementos essenciais da terceira onda feminista, que começa a partir da década de 90, não toca em nada sobre feminismo radical, feminismo marxista, o feminismo que diz respeito às estruturas de produção da sociedade. É só aquele feminismo comercializável. Mas, tá bom, é só... Voltando. Então, vejam, o direito penal deve ser a última ratio. Se o direito tributário, se o direito civil, se o direito do trabalho, se o direito administrativo é suficiente para regular determinado conflito social, essas áreas do direito devem ser suficientes e devem ser as únicas utilizadas. É óbvio que parece uma piada quando observamos o Brasil, né? O ordenamento jurídico brasileiro tem, o número atualizado é 1.723 tipos penais. 1.723. Se observarmos os dados do Infopen, 93% da população carcerária está presa por quantos? 8 tipos penais, dos 1.723. Isso significa que os outros 1.715, muito obrigado, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Se os outros 1.715 não são praticados diariamente, é evidente que são. Só que eles estão fora dos filtros de seletividade estrutural do nosso sistema punitivo, não é? Então, a criminalidade primária, ela é gigantesca, porque o nosso direito penal não é visto como a última ratio. Na lei de crimes ambientais, e, de novo, eu não estou dizendo que o meio ambiente não é um bem jurídico que merece proteção, é talvez o bem jurídico mais essencial para a preservação das próximas gerações. Só que a lei dos crimes ambientais tem o crime de pisar culposamente na grama. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. As pessoas são criminalizadas por isso, professor? Claro que não, porque o nosso sistema é seletivo de forma estrutural. Quando nós falamos que a seletividade do direito penal é estrutural, é porque ela não é circunstancial. Ele é seletivo na estrutura, porque se ele não fosse, ele não poderia ser aplicado. O direito penal, se não fosse seletivo, ele pararia, a máquina emperraria instantaneamente. Mas ok, vamos continuar nesse contexto. Se a subsidiariedade é aquela que diz que o direito penal é a última ratio, portanto subsidiária a todos os outros ramos do direito, o princípio da fragmentariedade afirma que o direito penal deve cuidar apenas de um fragmento dos interesses constitucionais. O direito penal deve cuidar apenas de um fragmento dos interesses constitucionais.
o princípio da fragmentariedade, que diz que o direito penal só deve cuidar de um fragmento dos interesses constitucionais, possui, segundo a doutrina especializada, é o que traz Bittencourt, que é normalmente citado pelos outros, 3 dimensões. O princípio da fragmentariedade tem 3 dimensões distintas. Primeiro, o princípio da fragmentariedade apregoa a proteção exclusiva de bens jurídicos. Ou seja, o direito penal não pode ser aplicado para resolver questões que dizem respeito apenas à moral, ou que dizem respeito apenas a sentimentos individuais, mas sim somente a bens jurídicos, que são interesses ou valores protegidos pela Constituição e importantes ao desenvolvimento da vida do indivíduo em sociedade. O Código Penal não é e nem pode ser um código de ética. O que é antiético ou imoral não deve receber a sanção penal ou a tipificação da lei jurídico-penal, justamente porque o direito penal deve cuidar apenas dos interesses ou valores protegidos constitucionalmente e que se demonstram essenciais ao desenvolvimento da vida do indivíduo em sociedade. E isso diz respeito à segunda dimensão do princípio da fragmentariedade. Não basta ser um valor constitucional. Somente os mais relevantes bens jurídicos devem receber a tutela penal. Vejam, e mais uma vez, Busato é muito... A parte principiológica dele é absolutamente brilhante. Não basta que não basta que um valor constitucional esteja presente no artigo 5º da Constituição ou sistematicamente possa ser depreendido a partir do texto constitucional. É necessário que ele esteja dentre os mais importantes valores ou interesses para o desenvolvimento da vida do indivíduo em sociedade. Existem vários interesses que não são tutelados pelo direito penal e nem devem ser, e mesmo que eles sejam constitucionais, mesmo que eles sejam bem jurídicos, mesmo que eles não estejam apenas no campo da ética ou dos sentimentos pessoais, ainda assim, somente os mais importantes valores devem receber tutela. E mais, somente as ofensas intoleráveis aos bens jurídicos devem receber a tutela penal. Não basta que nós tenhamos um bem jurídico, por exemplo, o patrimônio, sendo tutelado pelo direito penal, sendo tutelado, aliás, constitucionalmente, e não basta que nós tenhamos uma série de tipos penais referentes à proteção do patrimônio. É necessário que a ofensa concretamente verificada, é necessário que a conduta individualmente apurada seja intolerável, que ela demonstre uma lesividade concreta a este bem jurídico. A subtração de um copo plástico com água, embora seja a subtração de uma coisa alheia móvel para si ou para outrem, não é um crime de furto. E não é porque não basta a subsunção formal à etiqueta legal. É necessário que o bem jurídico por trás dessa criminalização, que nesse caso é o patrimônio, seja efetivamente violado.